no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Aleluia. Amém? Romanos, capítulo 5. Você achou aí? Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está, não será, está. Tem tradução que diz foi derramado. Tem tradução que diz é derramado. Mas não está falando do futuro. Não será derramado. Está derramado. Foi derramado. É derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, você pode dizer assim: eu sou o amor. Só a Thaís que acreditou? Eu sou o amor. O amor de Deus está derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me tem dado. Então, se você tem o Espírito Santo, o amor do Pai está em você. O amor do Pai é em você. O amor do Pai é contigo. Amém? Amém. Então isso é motivo para se alegrar. Isso é motivo para andar em amor. Isso é motivo para andar em estabilidade total. Amém? Deus compartilhou conosco o que Ele é. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Ele não será o amor. Ele é amor. A expressão de Deus é amor. Ele não ama porque Ele tem amor. Ele ama porque Ele é o amor. Amém? E sabe como que você conhece o amor de Deus? Não é por sentimentos. O amor de Deus é conhecido por revelação. Eu preciso crer que Deus me ama. Eu preciso crer que o amor de Deus está derramado no meu coração. Porque se eu for basear o amor de Deus em sentimentos, em muitos momentos eu posso desacreditar que Ele me ama pelas situações em que eu enfrento, pelas circunstâncias que me cercam. Então eu preciso crer que Deus me ama. E quando eu creio que Deus me ama, eu posso dizer como o salmista disse no Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, e preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Essa revelação cresceu tanto no coração de Davi, que ele vai encerrar o final do capítulo assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. E esses longos dias é infinito, é para sempre, é para toda a eternidade. Isso é porque o amor de Deus foi revelado ao coração dele. Quando o amor de Deus é revelado ao seu coração, você vai ter Deus como seu pastor. Não é assim que Davi inicia o salmo? O Senhor é o meu pastor, e não
Então o Senhor, em nenhum momento, Ele irá nos faltar. O Senhor em nenhum momento irá nos faltar. A sua palavra diz, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. A sua palavra diz, eis estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa terra e esses céus podem até passar, mas a palavra do Senhor, ela não irá passar. Amém? Deus derramou do seu amor no seu coração, para que você seja semelhante a Ele. Glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso? Você está feliz? Isso é motivo para você se alegrar, sim ou não? Sim. Então anime. Anime-se. Tem de bom ânimo. Porque Cristo, versículo 6... estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E essa palavra fracos aqui significa que estávamos na lei, debilitado, sem a possibilidade de resolver nada sobre a nossa vida. Separado de Deus, inimigo de Deus, porque nós ainda fracos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém ou não amém? Debaixo da lei, debaixo da escravidão da lei. E a escravidão da lei, ela vai apontar para doenças, enfermidades, miséria. Nós estávamos fracos, sem a possibilidade de resolver essas coisas sobre nós. Então Cristo morreu a seu tempo para nos resgatar e nos colocar nessa posição. Por isso que quando Paulo falando aos Colossenses, ele vai dizer que o Senhor Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes estávamos na condição de escravos do mundo. E o Senhor nos tira dessa condição de escravos e nos transporta para o seu reino. O reino do Filho amado. Deixa eu dizer algo para você. A condição de escravo ainda não mudou. Ainda continua essa mesma posição. Mas agora, não escravos do mundo, mas sim escravos de Cristo. É melhor ser escravo do mundo ou escravo de Cristo? Amém ou não amém? É melhor ser escravo de Cristo. Lembra o que Davi falou? Melhor é cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Então é muito melhor ser escravo de Cristo. Essa posição nossa não mudou. Quando a Bíblia traduz a palavra ali para servos, servos é um eufemismo, porque é escravo. Nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Por isso que Ele quer governar as nossas vidas. Por isso que Ele quer governar as suas escolhas, as suas atitudes, as suas palavras, o seu comportamento. Amém? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Por quê? Deixa eu melhorar aqui. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Por que alguém morrerá pelo justo? Presta atenção. Um justo não precisa que ninguém morre por ele, ou morra por ele. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a O salário do pecado é a morte. E um justo, ele não tem pecado. Presta atenção que eu vou te explicar. Um justo não tem pecado. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então todos estavam na condição de pecadores. Mas Deus, enviando o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, o justo. Só ele, com a capacidade, com a condição de manifestar o que ele manifestou na cruz do Calvário e favoreceu todos nós. Então entenda, a morte não pode tocar um justo. Ela não tem poder sobre um justo. Quando Adão deixou de ser justo, a morte tocou ele. Na verdade, a morte entrou no mundo quando Adão deixou de ser justo. E tocou ele. Mas Cristo veio como justo. Então a morte não tinha poder de tocar sobre ele. É por isso que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, disse o Senhor Jesus. Amém? Só que quando ele veio e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia vai dizer que Jesus nos reconciliou com Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus nos justificou diante de Deus. E agora, eu e você que recebemos a Cristo em nossas vidas, nós fomos justificados por Ele, agora nós também estamos na condição de justo. A palavra justificado, ela tem o entendimento de ser declarado sem culpa. Então você é justo. Presta atenção como que as escrituras são poderosas. Agora você é justo. Foi por isso que quando Jesus entrou em Betânia, e quando Marta veio desesperada, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você agora, numa condição de justo, não mais morrerá, não mais enfrentará a condenação eterna. Amém? A carne vai voltar ao pó, e de muitos não voltarão, porque a Bíblia diz que muitos serão arrebatados. Mas entenda como as Escrituras é poderosa. Jesus te tornou justo. Por isso agora você é um justo. É justificado por Cristo. Da mesma maneira que a morte não pôde tocar Jesus, ele morreu, não morreu? Mas ressuscitou no terceiro dia. Então a morte não teve poder de prendê-lo. Você vai passar pela morte, mas a morte não mais poderá te prender. Porque a Bíblia diz que todos nós ressuscitaremos com Cristo. Seremos transformados. O que é incorruptível será transformado. O que é corruptível será transformado em incorruptível. Amém? Isso alegra o seu coração? Então coloque um sorriso no rosto. Por favor, me ajude a pregar. Eu estou falando algo aqui tão poderoso. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Os ímpios, os que são separados de Deus. Então ele nos alcançou, ele nos justificou, como nós estamos estudando em Romanos, no capítulo 8, do versículo 29, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. Justificou. Você agora é declarado sem culpa, você é justo. E aos que justificou, a estes glorificou. 5 pilares do propósito eterno de Deus. E eu acredito que na minha vida e na sua vida só está faltando um manifestar. Qual? Ser glorificado. Você já foi escolhido, você já foi predestinado, você já foi chamado, você já foi justificado. Só está faltando você ser glorificado.
Amém ou não amém? Amém. Conforme a imagem de Jesus. Isso é maravilhoso, sim ou não? Sim. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Então se expresse. Dá uma resposta a essa verdade. Diga no seu interior: eu creio, eu acredito. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, fracos, sob a lei, debaixo da lei, sem a possibilidade de resolver nada sobre a nossa vida. Nós precisamos de um remidor, de um resgatador. E ele nos resgatou e nos colocou agora na condição de reconciliados com Deus. Nos colocou agora na condição de filhos de Deus. Amém? Logo, muito mais agora, tendo sido justificado, declarados justos pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. De que ira? Da ira de Deus, que será derramada sobre todo o mundo ímpio. Da ira de Deus, que eu acredito que deve ser insuportável de receber, de beber desse cálice. Por isso que Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz paz, ele levou sobre ele. Ele nos livrou da ira de Deus, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Se o Espírito Santo trouxer aos nossos corações nesta noite o que isso significa, a nossa vida nunca mais será a mesma. Como Paulo disse aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Ele bebeu o cálice da ira em nosso lugar. Abra comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Irmãos, essa tristeza aqui é um alto grau de tristeza, a ponto de Jesus dizer assim, que a tristeza que estava sobre ele era como a morte. O nível da tristeza que veio sobre ele poderia levar alguém à morte, morrer de tristeza. De tão alto que foi o nível de tristeza
que veio sobre ele. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo. E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Que cálice? O cálice da ira. O cálice da ira de Deus, que será derramado sobre todo mundo ímpio. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Amém. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Por que o espírito está pronto? Porque nasceu de novo. Lembra que Jesus disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito, porque senão não entrará no reino de Deus. É necessário nascer de novo, sob a lei, debaixo da lei, fracos como nós estávamos, sem nascer de novo, com o Espírito separado de Deus. Nascer de novo é ser conectado novamente em Deus. Deus é a nossa origem. O Espírito está pronto. Você recebeu Jesus na sua vida. Amém? Por uma manifestação do Espírito Santo. Ainda fraco, sob a lei, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. Agora, nascido de novo, o Espírito Santo não precisa te convencer mais do pecado e da justiça e do juízo. Você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é a igreja. Então agora Ele vai te guiar a toda a verdade. Amém? Mas a carne é fraca, debilitada, frágil. Precisamos da luz de Deus para que influencie a nossa alma e afete o nosso corpo. E eu vou citar novamente o texto de Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito Santo em que vós habita. A carne que é fraca, quando ela recebe esse poder de Deus sobre ela, ela recebe vida. Amém? Recebe vida. A vida de Deus não é só para um plano futuro, para o plano da ressurreição, da transformação. Não, é agora. Você pode ser curado no corpo agora. Você pode ser vivificado no corpo agora. Amém ou não amém? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, primeiro vigie e depois ore. Foi o que Jesus disse. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Quantas vezes? Terceira vez. Dizendo as mesmas palavras: se possível for, passa de mim este cálice.
Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, ele concordou com o Pai. Ele aceitou a vontade do Pai. Ele obedeceu à vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Só que tem algo muito mais profundo nesta passagem. Quando nós temos esse contato com essa escritura de Jesus se separando com os seus discípulos e ainda se separando mais um pouco à parte, indo à parte para orar separadamente, e por 3 vezes ele ora ao Pai se era possível que ele não bebesse aquele cálice. Mas por 3 vezes ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, quando nós olhamos, quando nós temos o primeiro contato, dá parecer que Jesus, ele estava temendo o sofrimento que o esperava. Quando nós temos o primeiro contato com esse texto, dá para entender que Jesus estava querendo se livrar da cruz, se livrar da crucificação, dos açoites, das chibatadas, da perfuração. Porque Isaías vai descrever o momento da crucificação em Isaías 53. Ele vai dizer que era como uma raiz de uma terra seca, que nele não havia parecer nem formosura. Ficou desfigurado. E ele sabia o que ele iria enfrentar. Mas o momento de tanta aflição, de tanta agonia, de tanta tristeza, a ponto de a morte tocar, porque ele disse: a minha alma está triste até a morte. Não era temendo o sofrimento. Não era temendo o que o esperava, porque isso ele já tinha decidido há muito tempo que iria passar. Ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, mas que ao 3º dia ele ressuscitará. Ele sabia que ele iria para a cruz, que ele iria enfrentar o sofrimento, ele sabia que ele iria ressuscitar, ele cria nisso, ele andava com o Pai, ele disse: eu vim fazer a tua vontade, eu faço a vontade do Pai que me enviou. Mas naquele momento, o que Jesus não queria, e o que trouxe tanta tristeza e tanta agonia para a sua alma, foi se separar do Pai. Porque naquele momento, na cruz, seria o único momento na história, seria o único momento na eternidade que o Pai se separava do Filho. E o que angustiou Jesus foi essa separação, não foram os sofrimentos, foi esta separação. Separar do Pai, isso tem que causar dor, angústia em qualquer pessoa. Andar separado do Pai, isso tem que causar angústia, tristeza a qualquer pessoa na face dessa terra. Porque Deus é a nossa origem. Deus é o nosso Pai. As Escrituras vão dizer que Deus é Pai dos Espíritos. Efésios 1,4 vai dizer que Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só que parece que andar longe do Pai, separado do Pai, não causa pavor nenhum em muita gente. Tem gente que troca
a presença do Pai por coisas banais. Tem gente que vira as costas para o Pai por coisas banais. Porque não sabem quem é o Pai. Jesus sabia quem era o Pai. E o que mais trouxe angústia para ele foi ter que se separar do Pai. Porque naquele momento, na cruz, era o único momento, literalmente, que o Pai iria se separar do Filho. Por quê? O salário do pecado é a morte. E o pecado é a separação entre o homem e Deus. O pecado separa o homem de Deus. Sucedeu assim com Adão. Deus deu uma ordem para ele: você vai comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não disse: eu te mato no dia que comer. Ele não disse isso, mas ele disse: se comerdes, certamente morrerás. Por causa da desobediência. E quando Adão come, ele é separado de Deus. Morte no Espírito. Morte no Espírito é a separação de Deus. E naquele momento, na cruz, seria o único momento em toda a eternidade que o Pai e o Filho se separavam. E isso angustiou Jesus, a ponto de ele se entristecer e suar sangue. Escorria sangue. Nesse momento de angústia de Jesus. Então, irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus é o nosso modelo. Ele suou sangue para que nós não precisamos suar sangue. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que nós não pudéssemos beber. Ele nos declarou justo, inculpáveis, sem culpa. Então, essa verdade deve mexer conosco. Essa verdade tem que mexer com a nossa vida. Até mesmo antes de orarmos, primeiramente vigiarmos. Vigiarmos os nossos passos, as nossas pegadas. Vigiarmos as nossas escolhas. Vigiarmos as nossas decisões. Vigiarmos onde os nossos olhos estão sendo postos, onde as nossas mãos estão tocando, onde os nossos ouvidos estão permitindo que se ouça. Precisamos ter sempre a convicção da presença de Deus. Porque uma das primeiras coisas que alguém que é manifestada em alguém que quando se separa de Deus é a falta de paz. E o que significa a falta de paz? Alguém que não tem paz com Deus vai correr dele. Alguém que não tem paz com Deus vai se esconder dele. Foi a primeira coisa que Adão fez. Deus veio na viração do dia, conforme, de costume, como ele sempre fazia. Só que Adão não estava mais no mesmo lugar. Que lugar é esse? Na presença. Adão, onde estás? Eu ouvi a sua voz ecoar no jardim, tive medo e me escondi. Porque ele, Deus, não tinha mais paz. Então alguém que anda sem paz com Deus vai correr dele, vai se esconder dele, vai negar ele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele vai dizer assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, deixa eu dizer algo para você. Hoje você tem paz com Deus. Deus não está irado contra você.
Deus não irá fazer com que você beba do cálice da sua ira, porque Ele tem paz com você agora, através de Cristo Jesus. Então aproveite essa paz. Aproveite essa paz. E se aproxime dEle cada vez mais. Aproveite essa paz para que você não perca a convicção da sua presença, a realidade da sua presença. Para que a sua fé não se apostate, para que você não venha se apostatar da fé, para que você não venha abandonar a fé. Porque Jesus nunca nos prometeu que seria fácil, mas não seria impossível. Ele nunca nos prometeu que seria fácil, que seria desafiador, mas Ele diz assim, ó, vocês têm a presença. As portas do inferno não prevalecerão. Se Deus é por nós, Jesus amado. Você está recebendo essa palavra, irmão? Você está recebendo essa palavra? Está dando para compreender? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Repita essa verdade até entrar no seu coração. Isso não vai dar espaço para depressão. Isso não vai dar espaço para ansiedade. Isso não vai dar espaço para você achar que você é só, que ninguém olha para você, que você está abandonado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes os entregou por cada um de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe como que você vai receber todas as coisas? Primeiramente é crendo e depois confessando. Você só irá receber todas as coisas primeiramente crendo, depois confessando. Sem fé é impossível agradar-lhe, pois que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, entrou uma fé tão grande no coração de Jairo que ele foi até Jesus, e ele era um principal da sinagoga. E ele disse, a minha filha está morrendo. Jesus, eu vou lá na sua casa. E quando eles estavam indo de caminho, a Bíblia vai dizer que a multidão apertava Jesus. A multidão cercava Jesus. E de repente, alguém vem e toca na orla do vestido de Jesus. E saiu poder. Saiu virtude. Entenda, ele não orou por aquela mulher. Ele não impôs as mãos sobre ela. A fé dela arrancou o poder, a unção que estava nele e que trouxe benefício para ela. Só não toca agora, tá? Para não interferir aqui. E trouxe benefício para ela. Imagine aquela cena. Aquela cena foi exposta aos olhos de Jairo. Ele estava indo com Jesus para sua casa. De repente, eles são parados no meio do caminho por aquela cena. Alguém tocando em Jesus sem que ele permitisse. E ele até questionou, quem me tocou? Aí Pedro, que era o mais para frente, disse assim, mestre, a multidão te aperta, o senhor vai perguntar quem te tocou? Jesus, alguém me tocou. Deixa eu dizer algo, não basta você estar próximo dele, não basta até você estar andando com ele, sem crer para tocá-lo.
Porque às vezes a pessoa se convence porque está andando com Jesus que está tudo certo. Mas não adianta somente andar com Ele, precisa crer nele. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E Jairo viu. Eu imagino que naquele momento, o nível de fé de Jairo se elevou. Eu estou levando a pessoa certa na minha casa. Ele nem orou por essa mulher. E ela foi curada. Agora ele está indo na minha casa. Ele vai tocar na minha filha. Não será diferente. Amém ou não amém? Não será diferente. Mas de repente chegou alguns da sua casa e disseram assim: não importune mais o mestre, a menina morreu. Imagina, irmãos, o seu nível de fé lá em cima, você andando com Jesus, crendo, Ele vai resolver o seu problema. E de repente, chega alguém e diz: não adianta mais. Ela já morreu. Você acha que o mundo não faz isso com você? Você acha que as vozes no mundo não faz isso com você? O tempo todo dizendo: não adianta mais. Cadê a Rafaela? Não adianta mais. Você não vai conseguir. Não foi assim que você ouviu? Você não vai conseguir. Isso não vai dar em nada. É fogo de palha. Isso não é verdade. Se fosse verdade, acontecia com você. Se fosse verdade, você provava. Se fosse verdade, a dor sumia, o caroço sumia. Se fosse verdade, a sua família era restaurada. Se fosse verdade, a sua situação financeira era restaurada. Se fosse verdade, mudava isso, mudava aquilo. Não é assim que você ouve. Não precisa mais importunar o mestre, porque a menina morreu. Jesus se antecipa, a Bíblia vai dizer que Jesus se antecipa e diz assim para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O mundo vai querer ofuscar a sua fé. O mundo vai querer trazer incredulidade. O mundo vai fazer com que você seja inoperante em Deus. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aí você vai dizer assim, vai romantizar e dizer assim: mas pastor, foi Jesus quem disse. Lembra o que Deus falou para aquele homem rico que tinha morrido, que estava queimando no Hades? Quando ele pede para que alguém, se alguém era Lázaro, molhasse a ponta do dedo e tocasse na sua língua, porque estava insuportável o calor naquele lugar. E quando o pai Abraão diz assim: está posto um abismo entre nós e ti. Os que estão aqui não podem passar para aí, os que estão aí não podem vir para cá. Aí aquele homem em sofrimento lembrou que ele tinha família na terra. Ele disse assim: pede então alguém para que vá lá, eu tenho familiares, para que falem para eles, para que eles não venham para esse lugar. O pai Abraão disse assim para eles: eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm as escrituras, eles têm a voz profética, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, eles têm a palavra. Então, não romantize dizendo assim: mas foi Jesus que falou com ele. Hoje nós temos a palavra, as escrituras, a palavra que diz tudo ao meu e ao seu respeito. Amém? O resultado foi que quando Jesus chegou na casa daquela família, na casa de Jairo, ele ainda não permitiu que alguns incrédulos não participassem. Entende, irmãos? A incredulidade do mundo, ela ofusca o poder de Deus. A associação com o mundo vai ofuscar o poder de Deus na vida de alguém. E essa pessoa se torna inoperante.
Por isso que Paulo, ele inspira, ele discipula os seus discípulos a serem fervorosos na fé, fervorosos no Espírito. Quando alguns incrédulos que zombavam, riam, Jesus falou assim, não permitiu que ninguém entrasse. Somente os seus discípulos, o pai da menina e a mãe da menina. Qual foi o resultado? O resultado foi naquilo que Jairo começou a crer quando foi até Jesus. Até chegar na casa dele, a caminhada não foi fácil. Até chegar na casa dele, tentaram abortar a fé dele. Tentaram paralisar a fé dele. Você acha que isso não acontece com você todos os dias? Então deixa eu dizer algo para a sua vida. Não temas, crê somente. Crê somente. O que mexeu com Jesus foi ter que se separar do Pai. Amém? A Bíblia vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não fique pensando assim, os nossos destinos estavam por um triz, porque Jesus queria desistir, ele não queria desistir, ele não queria se separar do Pai. Mas como o Pai disse que não era possível, ele foi até o final. Isto demonstra ainda o amor dele muito maior por nós. Porque ele se permitiu separar do Pai, não por sua causa, porque a Bíblia vai dizer que Jesus não tinha pecado, mas por causa de mim, de você. Você teria coragem de se separar de Deus por causa de alguém? É claro que agora não se faz necessário, não precisa. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Eu só disse isso para você medir o grau da dificuldade, o grau da realidade. E Jesus enfrentou por amor de mim e de você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.